Desvendando textos difíceis da Bíblia, com o pastor Pedro Moura, aqui na Rede 316. É tempo de desvendar mais um texto de difícil compreensão nas Escrituras, aqui na Rede 316. Eu já estou aqui com o nosso querido pastor Pedro Moura e a partir de agora está no ar Desvendando os Textos Difíceis da Bíblia. Seja muito bem-vindo, pastor Pedro Moura. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. Obrigado mais uma vez por estar aqui junto com a gente nesse momento tão especial, né? Onde muita gente está aí nessa expectativa, né? Para mais uma vez estarmos aí aprendendo junto com o senhor. Bom dia, pastor Pedro, o senhor me ouve? Tá me ouvindo, meu irmão? Agora sim, agora sim. Maravilha. Pastor, mais uma vez, muito obrigado pela tua presença, obrigado aí por disponibilizar aí esse tempo para estar aqui junto com os nossos ouvintes. Acho que o senhor já está plugado desde cedo aí, está ouvindo a rádio e está vendo tanto de gente de tantos lugares do Brasil e fora do Brasil que estão aí ligados na Rede 316, né? O prazer é meu querido, de participar desse quadro Desvendando Textos Difíceis da Bíblia. Eu sinto, desde que começamos, que há muitos irmãos ansiosos por respostas da palavra de Deus. E eu estou dizendo a eles que me escrevem por e-mail, por WhatsApp, através do meu Facebook, que o segredo é a própria palavra de Deus. Maravilha. A palavra de Deus é que tem a resposta ao nosso coração. A melhor interpretação da Bíblia é a própria Bíblia, não tenha dúvida. Maravilha. Pastor, então assim, eu já quero convidar os nossos ouvintes, né, para participar aí, aquele que quiser formular aí alguma pergunta, quiser mandar para nós aqui. O nosso WhatsApp é o 11 9 3003 0316. Você pode mandar aí a tua pergunta, né, se quiser participar desse quadro bem bacana que a gente, a partir já de 2 semanas para trás, já estamos tendo aqui na rede, né? Inclusive, como disse o nosso ouvinte, foi até eu acho que o Misael lá dos Estados Unidos, lá de Carolina do Sul, falou na primeira participação do pastor, ele disse que o pastor conseguiu absorver Maria Madalena, né? Que estava sendo confundida, ou é confundida até hoje, né? Por muita gente, com aquela prostituta a qual foi pega, né? Com aquela mulher, melhor prostituta não, com aquela mulher a qual foi pega em adultério, né? E tal, e Jesus ali absorveu-a e tal, livrou de ser apedrejada, e muita gente achava que era Maria Madalena. Então ela foi absorvida, não é verdade? Na outra semana nós tivemos aqui o assunto foi a passagem lá em que Eliseu amaldiçoa uns, entre aspas, garotos, né? Que aí descobrimos que no original não é garoto, são rapazes, né? E aí veio a ursa e matou 42 desses rapazes e tal, e descobrimos o porquê isso aconteceu. E esta semana, né? Inclusive esta semana, pastor Pedro, eu já tenho aqui já uma pergunta, né? Em cima do nosso assunto, a participação do Genésio Silva Sobral. Não me enviaram aqui de onde que o Genésio, de onde que ele é, qual a cidade e estado, mas ele já está dizendo o seguinte, olha, pastor Pedro Moura, é muito estranho para mim que Jesus tenha dito: granjeai amigos por meio das riquezas da iniquidade, para que, quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Mas, pastor, eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. Por isso tenho procurado sempre alguma explicação sobre esse texto e outros que eu não entendo. Obrigado por me responder. Esse é o nosso querido amigo que está plugado com a gente, com certeza, o Genésio Silva Sobral, pastor. E eu já quero passar então aí para o senhor começar aí a trazer para nós sobre esta passagem. Que prazer, irmão Genésio e meus queridos ouvintes. Esse texto, como alguns outros, os dois anteriores que foram trazidos aqui, são aqueles textos chamados difíceis, que o Espírito de Deus nos ajuda a desvendar. É tão interessante que alguém me perguntou durante a semana, mas o que é que a gente faz para desvendar os textos difíceis? Eu disse, olha, eu não sou o dono da verdade, não sou eu que sei desvendar
textos difíceis. O Espírito de Deus é que usa a própria Bíblia. Aliás, há um texto no Salmo 119, eu penso que é o versículo 18, que diz assim: desvenda os meus olhos. Olha que coisa, não é? Para que eu veja as maravilhas da tua lei. E quando eu estava respondendo a essa pessoa, eu me lembrei que Paulo diz em Romanos capítulo 8 que o Espírito ajuda a nossa fraqueza. É tão interessante a palavra que Paulo usa para ajuda. É um palavrão aqui, no bom sentido, sunanti lambanetai. Essa palavra, se nós dessemos uma tradução bem livre, seria pegue lá que eu pego cá. Quer dizer, o Espírito de Deus quer pegar conosco para nos ajudar a desvendar, para abrir os nossos olhos, para que nós possamos, com a ajuda dele, desvendar aos textos difíceis. E esses textos difíceis, eles não são ameaças para o crente. Pelo contrário, os textos difíceis são, penso eu, usados por Deus usados pelo Espírito Santo para salientar, para fazer sobressair mas a soberania do nosso Deus. E o texto de hoje é um desses, que ressaltam a soberania de Deus. Então, o que é granjeai amigos por meio das riquezas da iniquidade? Para quando essas riquezas vos faltarem, estes amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Meus irmãos, eu gostaria de pedir ao meu ouvinte que mantivesse a sua Bíblia aberta. De preferência, com uma Bíblia de papel. De preferência, uma Bíblia de papel. E ainda mais, se puder, com um lápis. Eu, desde criança, me acostumei a ver minha mãe. Na Bíblia de minha mãe havia sempre um lápis. E quando eu comecei, já maiorzinho, a estudar a Bíblia, eu quis imitar minha mãe. E eu coloquei um lápis dentro. Eu não sabia muito usar bem, mas depois eu fui vendo a importância. Porque um lápis faz você marcar o que chamou a atenção, faz você marcar o que você não entendeu, para você procurar seu pastor, para você procurar um líder da sua igreja em quem você confia, para você buscar ao Senhor em oração, para você entender por que essa palavra está aqui na palavra de Deus, e o Espírito vai ajudando. Então, deixe-me dizer, não sei se até agora estou indo bem, estou bem entendido, se você quer dizer alguma coisa, Welber, sobre isso, ou eu posso continuar? Não, pode continuar, pastor, pode continuar. Então tá bom. Preste atenção, meu amigo que está com a sua Bíblia aberta, para os capítulos 15 e 16 de Lucas. Esses dois capítulos apresentam várias histórias contadas por Jesus. Na verdade, na maioria das nossas Bíblias, a titulação não é inspirada. A titulação é o tradutor que resolveu dizer que era uma parábola. Mas o próprio texto não diz que é parábola. No entanto, o Senhor Jesus usa o estilo de parábolas nesses dois textos. Observe, no capítulo 15, só fala sobre perdidos. Versículos de 1 a 7, bicho perdido. Tem uma ovelha perdida. Versículos de 8 a 10, dinheiro perdido. A mulher perdeu uma dracma. Daí em diante, 2 filhos perdidos. Um chamado pródigo, o outro chamado de irmão mais velho. E no capítulo 16, trata sobre infidelidade. Um empregado infiel, versículos de 1 a 9. Observe que eu estou no capítulo 16. Versículo de 1 a 9, um empregado infiel. E versículo de 9 a 31, um fariseu rico, aquele que acordou no Hades, um fariseu rico infiel a Deus. Ele só era fiel às suas riquezas. Há uma diferença entre essas histórias do pródigo, do mordomo fiel,
do rico que acordou no Hades, há uma diferença sim, e é muito importante, é que aqueles dois primeiros, o pródigo e o mordomo, ainda continuaram aqui na terra. Isto é, ainda tiveram oportunidade. Porque a oportunidade de salvação é enquanto a pessoa está viva. Passou para o outro lado, para o além-túmulo, não há mais oportunidade. Então, o outro personagem, aquele fariseu rico, que acordou no Hades, aquele já não tem mais oportunidade de mudança nem de regeneração. No Hades não há possibilidade de regeneração. Aliás, chegou uma pergunta aí sobre esse rico, e nós vamos encaixar dentro da ordem que temos para responder sobre isso. Como é o Hades? Como é a vida de quem está no Hades, etc. Não é muito fácil, não, mas nós vamos chegar lá, se Deus quiser, um dia. Então, a pergunta é sobre um empregado infiel que estava afanando o dinheiro do seu patrão. E, ainda como a pergunta, como Jesus trata essa questão. Então vamos devagarinho por parte, e você, Welber, interrompe quando você quiser, por favor. Tá bom, tranquilo, pastor. Ok. Quem são os personagens daquela história? Do texto Grangear e Amigos. Um senhor, que não é o Senhor Jesus, é o patrão, um mordomo, isto é, um empregado, que entendemos é um homem desonesto, mau caráter, e 3 diferentes amigos. Olha que essa parábola faça amigos. Aquele homem fez amigos. E Jesus vai dizer, faça amigos. Qual é a diferença entre o faça amigos daquele mordomo e o faça amigos de Jesus? Mas vamos por parte, porque eu preciso falar sobre os personagens. O primeiro é um amigo, que não é bem amigo assim, porque ele o acusou. Ele não aparece no texto, mas no texto o Senhor Jesus disse que ele foi acusado. Então, alguém o acusou. Quem é esse amigo? Não é bem amigo. Possivelmente é alguém que esteve envolvido em toda a trama, mas que não ganhou nada com a corrupção do mordomo. Aí o que é que ele fez? Ele ficou com raiva, ele se viu apertado, aí ele fez o que hoje é bem comum se ouvir, uma palavra bem nova no nosso vocabulário brasileiro. Fez uma delação premiada. Esse é o primeiro amigo, o que o acusou. Segundo, são amigos comprados com o dinheiro da corrupção, dinheiro desonesto. Esses amigos, eles estão sendo beneficiados pelo mordomo infiel em troca de prestar socorro a ele em suas casas quando ele for demitido. Quando ele for, como ele mesmo disse, desapossado da minha mordomia. Então isso é algo que talvez você já tenha ouvido uma expressão, toma lá, dá cá. São esses amigos aí, que são vários, mas o Senhor Jesus cita pelo menos 2. Mas havia uma fila desses amigos para receber o benefício desonesto daquele mordomo que também era desonesto. Esses amigos da falcatrua, eles não são nossos amigos. Eles são amigos ou interesseiros, amigos interesseiros do mordomo. Agora, o fechamento de Jesus é: o mordomo não fez amigos? Faça amigos também. Mas o que vamos usar? O mesmo dinheiro que o mordomo usou. Ele usou as riquezas da iniquidade. Jesus usa esta palavra para tratar do dinheiro quando se torna um senhor, do mau uso do dinheiro quando determina a sua vida, o seu modo de viver, de agir, de andar. Então, o desdobramento da história é o seguinte: o mordomo é denunciado. Mordomo é oikonomos, em grego. É o superintendente geral de uma casa.
ele é mordomo. A palavra mordomia, no Novo Testamento, não tem aquela conotação que a gente conhece de pisar carpete vermelho, de hotéis 5, 6 estrelas, de andar de primeira classe em avião. Não, isso não é mordomia no Novo Testamento. Mordomia, a palavra mordomia significa a lei da casa. E, em geral, o mordomo era um escravo que gozava da completa confiança do seu senhor. Ele estava no controle total sobre tudo quanto pertencia ao seu senhor. Lembra-se de José? Na casa de Potifar, ele tinha o controle de tudo quanto estava na casa daquele senhor. Contratos assinados eram assinados pelo mordomo, promissórias eram assinadas por ele. Por isso que ele chamou aqueles amigos na hora do aperto. Ele estava com a promissória original, ele disse, olha, senta-te aí, e ele fez uma nova promissória. E assina aqui a nova promissória. Então vamos lá. Ele é acusado. Cuidado com a palavra acusado, porque a palavra acusado tem origem no nome diabo. Satanás é um acusador. Aqui no grego é diabalon, que é a ideia de acusador, de caluniador. Em hebraico é satan, a ideia de uma pessoa que vive sempre ressentida. Satanás está sempre ressentida com o crente, com Deus, com tudo, com os anjos. Ele vive ressentido, reclamando e acusando. Então aqui ele foi acusado, e deixe-me dizer rapidamente uma especificidade do verbo grego aqui para acusado. Está no passivo, né? Ele foi acusado. É um verbo chamado aoristo. Aoristo significa ilimitado. E então o que Jesus quis dizer é que ele foi amplamente acusado. Foi acusado. O aoristo diz amplamente acusado. E qual foi a acusação? Dissipando os bens do seu senhor. A palavra dissipar significa juntar na mão e jogar para cima, para o vento levar. Juntar na mão e jogar para cima para o vento levar. Então ele foi pilhado, dissipando. Lembre-se que o filho pródigo já havia dissipado, já estava comendo comida de porco. Mas esse aqui estava em pleno ato, dissipando, juntando na mão e jogando para cima o que não era dele. Foi pilhado. E o que é que a gente vê no texto? Uma espécie de inquérito, um mini inquérito. Aquele trabalho investigativo da polícia, né? Mas aqui o delegado foi o próprio senhor. Observe, ele faz uma pergunta: que é que ouço a respeito de ti? Depois ele deu uma ordem: presta contas. E depois ele deu uma sentença sumária: não podes mais ser meu mordomo. Qual foi a reação do mordomo? Silêncio. Ficou calado. Aliás, a ficar calado é uma prerrogativa do réu. Ninguém é obrigado a juntar provas contra si mesmo. Então ele sabia disso, ficou calado, mas ele racionalizou. Olha o plano dele já todo montado na cabeça. Certamente estava previamente montado o plano dele. Primeiro ele disse: estou desempregado. Segundo ele disse: olha para o seu texto, eu sou idoso, não posso cavar, quer dizer, não posso trabalhar, minha idade não permite. Terceiro, ele disse: mendigar é uma vergonha. E ele estava lembrando da literatura sapiencial apócrifa. Vocês não sabem que os livros apócrifos são livros históricos. Eles não são livros inspirados, e alguns deles ensinam doutrinas falsas. Mas eles são livros históricos importantes que devem ser conhecidos. E então há um deles chamado Eclesiástico. Lembre-se, não é Eclesiastes. Eclesiastes é Kohelet, em hebraico. Significa pregador. Mas eclesiástico não. Eclesiástico significa aquele que pertence à igreja.
Então, nesse livro apócrifo eclesiástico, está escrito: é melhor morrer do que mendigar. Então, para um judeu, aqui esse homem era um hebreu, é melhor morrer do que mendigar. Por isso que ele disse: não, eu não vou mendigar. E qual foi o último projeto dele? Ele disse: eu vou fazer amigos que vão me ajudar na hora da dificuldade. Então, foi o que ele fez. Ele pegou o dinheiro, isto é, as riquezas da injustiça, é como Jesus chama o dinheiro. A palavra é mamon. Lembra-se? Não se pode servir a Deus e a mamon. Mamon é dinheiro. Mas Jesus ajuntou a palavra injusto. Ele falou dinheiro injusto. O dinheiro, quando se torna o senhor, né? O que é riqueza da injustiça? Jesus sabe bem o poder que o dinheiro exerce sobre os homens, o fascínio. Essas riquezas são dinheiro. Jesus ensina que o dinheiro pode se tornar um senhor e dominar. Não poder servir a Deus e ao dinheiro. Mamona, no grego, que a nossa transliteração diz mamon. Pois bem, o dinheiro, o mordomo usou esse dinheiro para o mal. E Jesus ensina a fazer amigo com essas mesmas riquezas da iniquidade. Mamonã adiquias, dinheiro da iniquidade, para fazer amigos, isso é, para os propósitos do reino de Deus. Olha, perceba bem, granjeai amigos não é com outro dinheiro, é por meio das riquezas da injustiça. Mesma palavra, mamonã adiquias, dinheiro da injustiça, para que quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Eu, quando era ainda bem adolescente, eu conhecia a história de dois fiscais da prefeitura. Os dois eram crentes. Um deles recebia propina e o outro não recebia. E então, os outros fiscais, que queriam matar o crente que não recebia propina, chamou aquele outro crente e disse: convença ele a receber propina. Aí, que coisa dolorosa, né? Então, o que foi que ele fez? Ele chamou o seu amigo fiscal e disse: meu amigo, Jesus disse, granjeai amigos com as riquezas da iniquidade. Olha, Welber, eu vou lhe dizer, eu nunca ouvi uma hermenêutica tão ruim, tão aversada de um texto bíblico. Jesus deixa claro o poder do dinheiro. Ele pode ser um senhor, mas Jesus aconselha: use-o para o bem. Aquele mordomo não fez amigos com ele? Faça amigos também. Como é que eu faço amigos com o dinheiro da iniquidade? Eu não deixo o dinheiro ser meu senhor e eu passo a usá-lo para o bem. Por exemplo, para imprimir Bíblias, para sustentar tradutores da Bíblia. Olha, Welber e meus amigos, mais de 2 milhões de diferentes etnias ainda não tem um único versículo da palavra de Deus em sua própria língua. Não é terrível isso? Só no ano de 2020, terroristas mataram 3 tradutores da Bíblia. Um deles, um dos maiores mestres na tradução da Bíblia. Eu preciso orar. Meu amigo, meu ouvinte, separe um tempo em suas orações para orar pela tradução da Bíblia, pelas missões que traduzem a Bíblia, pelos tradutores da Bíblia. Como é que eu posso mais? Investir na obra missionária, para encher os seminários. Eu uso as riquezas da injustiça para encher os seminários de vocacionados. Isso é uso o dinheiro para o bem. Eu li que a média
mundial de ofertas para a obra missionária entre cristãos é de 0,1%. Um muçulmano oferta 25 vezes mais para missões que um cristão. Mas eu preciso dizer ao meu irmão, ao meu ouvinte, à minha irmã, à minha ouvinte, que é o seu dinheiro que permite a ida de um missionário aos campos. Seja no Brasil, seja fora do Brasil, seja até os confins da terra. Seja para ajudar as missões que trabalham com a igreja perseguida. Então Jesus arremata. É um maravilhoso fechamento desse ensino. O que é que Jesus diz? Um dia, quando essas riquezas faltarem, quer dizer, quando você estiver deitado em um caixão e as pessoas caminhando para sepultar você, ou cremar você, ou jogar terra em cima de você, as pessoas que foram alcançadas pelo bom uso que você fez do dinheiro vão recepcionar você nos tabernáculos eternos. Oh, que maravilha! Jesus disse, quando essas riquezas vos faltarem, isto é, quando você já estiver deitado num caixão, esses amigos que você fez aqui vão recepcionar você nos tabernáculos eternos. Deixe-me finalizar. Quantos amigos você quer fazer? Com o dinheiro, usando bem o dinheiro deste mundo. Há pessoas que não ganham nem os parentes. Há filhos que têm pais incrédulos. Há pais que têm filhos incrédulos. Há crentes que têm vizinhos incrédulos. Há maridos que têm esposas incrédulas. Há esposas que têm maridos incrédulos. Ah, mas a minha família não quer nada. Eu falo com eles, eu chamo para a igreja. Chore. Dobre seus joelhos. Clame. Seus olhos estão secos ainda? Derrame lágrimas por ele. Eu estava conversando com uma senhora que tem uma filha envolvida com feitiçaria. E ela disse, eu conheço um homem que tem 2 filhos que são amigos da minha filha, todos na feitiçaria. Mas o que a senhora está fazendo? Eu não posso fazer nada, ela não quer. Chore por ela. Chore por ele. Essa amiga lá do Rio Grande do Sul, a resposta que eu dei a ela foi, dobre seus joelhos e chore. Até meu avô orou durante 25 anos por meu pai. E meu pai se converteu na hora do sepultamento do meu avô. E nunca mais. E foi um dos maiores líderes do trabalho batista aqui na Bahia. Fundou mais de 71 igrejas através do trabalho da minha igreja, a Igreja Batista do Garcia. Eu já estive, Welber, em aniversário de criança de 1 ano, em que eu soube que se gastou mais de 40 mil reais. Criança de 1 ano nem entende aniversário. Ela fica nervosa, chorando com a presença de tanta gente estranha, mas há quem gaste 40 mil reais. Isso foi recentemente. 40 mil reais em um aniversário de criança. Mas é incapaz de sustentar um missionário. Quem pode gastar 40 mil reais no aniversário de criança pode sustentar um missionário. Pelo menos um missionário. Onde quer. No sertão da Bahia. Lá no extremo sul, lá no extremo norte do Brasil. Ou nos confins da terra. Mas você pode usar o dinheiro para fazer amigos. Faça amigos na Cristolândia. Pastor Décio Pimentel cuidando de ex-viciados. E a casa se enchendo de ex-viciados. A irmã Eliette Moraes
tirando meninos da rua no projeto Recriar, fazendo amigos. Então, como é que eu entendo, meu irmão Genésio e meu ouvinte, como é que eu entendo granjear amigos? É assim, olha, todo investimento na igreja é pouco. Todo investimento em missões é pouco. Todo investimento no reino de Deus é pouco. Isso é granjear amigos. Por quê? Um dia, esses amigos salvos vão recepcionar a mim e a você nos tabernáculos eternos. Querido Welber, eu vou passar a palavra para você, para a gente continuar o bate-papo. Maravilha, pastor. É bom assim, a gente fica ouvindo, né? Até para não interromper e para que o senhor também não perca o raciocínio aí dentro daquilo que o senhor está comentando. Mas uma coisa me chamou muita atenção aqui do que o senhor estava falando. Você estava falando que mais de 2 milhões de etnias, é isso mesmo, pastor? Não tem tradução? Meu Deus. E uma outra coisa também que a gente às vezes nem imagina, né? De fato, a pessoa, para traduzir a Bíblia, ele tem que ser um especialista, um especialista, tem que ser uma pessoa que dedique-se mesmo, né, a isso. Olha, o tradutor da Bíblia, né? O tradutor da Bíblia, ele chega a ser tradutor depois do trabalho de uma vida inteira. Um homem que, por exemplo, o pastor Gunther Carlos Krieger, entrou numa aldeia, passou mais de 40 anos, ele aprendeu a língua, ele e Dona Wanda Krieger aprenderam a língua, depois eles criaram o vocabulário, depois eles criaram a gramática, e só depois disso é que eles começaram traduzindo e fazendo testes com os nativos sobre a tradução do Novo Testamento para os diferentes. Trabalho de uma vida inteira. Pastor Gunther criou os filhos na aldeia. Meu Deus. Então, um tradutor da Bíblia, para chegar a ser tradutor da Bíblia, eu quero ser tradutor da Bíblia. Glória a Deus, você quer ser tradutor. Agora, vai estudar. Vai estudar as línguas originárias, os costumes, os mores do povo para quem você quer traduzir a palavra de Deus. Ou seja, não basta só você estudar a palavra de Deus, você vai ter que estudar também a língua original lá do lugar de onde você está, né? E a cultura, né? A cultura, tudo, né? Porque às vezes você... Os fonemas. Às vezes você... O Naida conta, ele é o topo da tradução da Bíblia, Naida. Ele conta que um tradutor traduziu a descida do Espírito Santo para uma tribo. E então ele levou que o Espírito... Caiu sobre eles o Espírito Santo. Na tradução dele, ele perguntou ao índio, o que é que você entendeu? Ele disse, eu entendi que o Espírito Santo é uma criatura muito leve, que tropeçou lá no céu e caiu cá embaixo na terra. A tradução levou o índio a entender isso. Então, ter cuidado. Como é que ele emprega certas palavras? No Brasil, certas palavras que você diz num lugar, o povo não entende. Ou tem uma conotação ruim. Imagine em outros povos, né? Lá dessas etnias ainda não atingidas, né? Nós temos aqui uma participação, não sei se você já viu, nós temos a participação aqui na segunda-feira do pastor Ezequiel, né? Lá de Bagé, que é o crente de Bagé, é o teólogo de Bagé. Teólogo de Bagé, né? Eu conheço, Isso, então. E temos também o Igor, que é na sexta-feira também, né? Ele participa aí pela manhã, que é o crente nordestino, né? Então, assim, e eles, quando eles traduzem, né, a algum versículo da Bíblia para vamos dizer, ao pé da letra lá, né, para o pessoal que está do Rio Grande do Sul ou para os nordestinos,
quem está aqui no Centro-Oeste vai entender porque ele está dizendo qual é o versículo que ele está traduzindo. Então você vai ter que escrever um do lado, escrever um do outro e, essa palavra quer dizer isso, isso. Então, agora você imagina, isso aqui no Brasil, hein? Sem sair do Brasil, né? Isso no Brasil, exatamente. Agora você imagina, fora. E, pastor, o senhor tem alguma dessas etnias aí? O senhor teria alguma dessas etnias que ainda não foi traduzido ao versículo? O senhor teria o exemplo de alguma delas ou não? Agora não está me ocorrendo, mas eu posso voltar a falar sobre isso. Sim. Não, tudo bem, é só por curiosidade mesmo, é que eu fiquei bastante curioso mesmo aqui. Mas muito bom, muito bom. Algumas pessoas... No começo do ano, um chinês chamado John Chu, eu não sei como é que pronuncia o nome chinês dele, mas ele era um chinês americano. Ele tentou alcançar uma dessas etnias numa das ilhas assim bem remotas. E eu quero me lembrar o nome dessas ilhas. E então ele começou a se aproximar deles e eles nunca foram alcançados, ninguém nunca entrou lá naquela ilha, e ele foi aconselhado a não entrar porque eles eram muito hostis, mas ele insistiu durante muito tempo para entrar lá, e um dia ele chegou muito perto com uma pequenina embarcação que ele havia adquirido, e um índio entesou o arco e lançou uma flecha que ele se defendeu com a Bíblia. A flecha furou a Bíblia, mas ele continuou insistindo, até que ele entendeu que aqueles nativos já estavam de bem com ele, e uma hora entrou naquela ilha. Saltou do barco, foi nadando e entrou na ilha. Mal ele pisou na terra, os índios mataram. Então não conheciam a palavra e ficaram sem conhecer a palavra. Mas o sangue dele, meu Deus, que está ali naquela ilha, vai clamar. Aqueles 5 missionários que foram mortos no Equador, todos os 5 por uma tribo muito violenta, 40 anos depois, o índio que matou um dos pastores estava na grande conferência lá em Amsterdã, na Holanda, dando testemunho da salvação dele, porque muitos anos depois da morte daqueles pastores, as esposas foram para a aldeia, e o índio que matou o pastor Elliot batizou o filho dele. Portanto, é um trabalho assim tremendo. Quando o pastor John Chu foi morto, eu acompanhei tudo pelas redes sociais, pelos jornais, e alguém disse: ele foi muito imprudente de se aproximar daqueles índios, mas a mãe dele, que o criou para ser um missionário, disse: meu filho não foi imprudente, meu filho foi obediente, e o trabalho dele vai produzir frutos para o reino de Deus. Ele investiu todo o dinheiro que ele tinha, comprou barco, comprou tudo, usou as riquezas da injustiça para alcançar povos inalcançados. Meu Deus. Assim, é lindo demais, né, pastor? Assim, essas pessoas que dedicam-se, né, entendem esse chamado, dedicam-se a isso. E o senhor falando aqui, eu estava pensando aqui até em outros assuntos aqui, meio polêmicos, que as pessoas gostam de levar. Não é polêmico, mas gostam de polemizar pelo fato de ser tocante a dinheiro, né? Há uma, vamos dizer assim, uma frente, né, de pessoas e tal que defendem sobre o dízimo, que não deve dar o dízimo e nananã, porque o dízimo é isso, o dízimo é aquilo e tal. E a gente fica pensando exatamente esses homens que fizeram história. Eu lembro de John Wesley, né, que vivia, né, ele tirava do salário que ele tinha, né, ele tirava uma pequena parte e o restante era reinvestido totalmente na obra, ou seja, ele fazia quase que o contrário, tirava 10% do que ele ganhava,
né? Uhum. E 90% ele investia na obra, né? Justamente cuidando da viúva, do pobre, do estrangeiro, né? Ou seja, fazendo missões, né? É. O dizimista, meu querido, é um crente que entende que Deus é maior do que ele. Sim. Porque lembre-se que Abraão deu o dízimo a Melquisedeque. Então diz, o maior abençoa o menor e o menor entrega. Então, como a gente aplica isso no Novo Testamento quando Jesus disse, meu Pai é maior do que todos? Então, o dizimista é aquele que entende que Deus é maior do que ele, se prostra, adora e, como parte da sua adoração, entrega a Deus. Lembre-se que lá em Hebreus, as pessoas dizem, mas dízimo é lá do Antigo Testamento. E o Antigo Testamento não é a palavra de Deus? Jesus, todo o ministério do Senhor Jesus foi baseado no Antigo Testamento e dos apóstolos. Jesus disse, a tua palavra é a verdade, falando do Antigo Testamento. Quando o homem lá no Hades disse, manda Lázaro na casa de meus pais, Jesus disse, tem Moisés e os profetas, isto é, tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. O que é isso? Tem o Antigo Testamento. O Antigo Testamento é suficiente para ninguém ir para o inferno. Então, lá na carta aos Hebreus, está escrito que aqui recebem dízimos homens que perecem. Ali os recebe aquele de quem se testifica que vive. A gente, inclusive, já tem uma pergunta sobre isso, meu irmão. Sim. Que a gente vai tentar mandar para vocês selecionarem, viu? Sim. Legal, muito bom. Então, assim, eu acho que seria interessante a gente pensar, porque tem uma linha muito forte, e agora com essa questão da pandemia, né? Muita gente em casa, muita gente decidiu mesmo agora congregar em casa mesmo e tal, mesmo entendendo que agora não tem mais importância de estar na igreja e tal. E assim, a gente fica pensando justamente nisso, porque assim, enquanto uns estão muito preocupados, né, em cuidar dos seus umbigos, vamos dizer assim, outros estão preocupados em até mesmo cruzar o oceano, investir tudo que tem num barquinho, né, para ir lidar com pessoas violentas, né, trazendo para cá, para nossa realidade. Tem pessoas fazendo isso nos morros, né, onde o tráfico aqui comanda, onde as pessoas são extremamente violentas. Tem alguns lugares de tráficos aí que os traficantes não aceitam cristãos, justamente porque vai tirar da mão deles mesmo, né? E quando os caras são possessos por Satanás mesmo, vão tirar da mão deles os que eles chamam de aviãozinhos, né? Então assim, vai enfraquecer o tráfico, né? Então assim, mas mesmo assim tem gente que está investindo, pegando tudo que tem e abrindo casa e abrindo, né? Então assim, acho que é interessante a gente trazer um dia alguma coisa sobre esse assunto também, né? Sobre essa questão de dízimos e ofertas, sim, com certeza. Eu acho que Aquela senhora que eu citei na mensagem, a irmã Eliette Moraes, uma prova de que Satanás está vivamente interessado em perturbar essa obra do Faça Amigos, ela um dia, um menino de 8 anos falou com voz de adulto dentro da casa da irmã Eliette, no meio das outras crianças, e ela disse, aquela criança de 8 anos, com voz de adulto, ela disse, eu odeio essa casa. E aí todo mundo tomou um susto e ela disse, a criança voltou a falar, estas crianças são minhas. Quem falou? Foi Satanás que falou. Ele acha que aqueles homens ex-viciados que estão na casa do pastor Décio Pimentel pertencem a ele. E o pastor Décio está querendo fazer amigos, mas eles nada de fazer amigos. Ele quer destruir aquela casa. Eu nunca me lembro, nunca me esqueço de uma aula que tive com o pastor Herodice Fontes de Queiroz. Aliás, não foi com ele, não. Foi com o doutor Antônio Neves de Mesquita.
ele deu uma aula sobre Jó, lá no meu primeiro ano de seminário, em 1975. Ele disse assim: nunca subestime a sabedoria nem a experiência de Satanás. Se ele pudesse, ele tocava fogo aqui nesses prédios todos do seminário, jogava tudo isso para cima. Ele não faz porque ele está limitado por Deus. Como aquele pregador americano diz assim: tem uma coleira, ele tem uma coleira, ele só vai até onde Deus permite. Mas se ele pudesse, ele destruía essa casa onde esse menino falou, e tantas outras que são a Cristolândia. Ele inviabilizava todo o trabalho da Cristolândia. Ele não inviabiliza, embora ele tente, persiga e tudo, mas ele não inviabiliza porque ele está na coleira de Deus. Mas não subestime. Essa história de crente dizendo que chuta Satanás, que faz isso com Satanás, que amarra Satanás, olha, cuidado. Satanás é um anjo. E ele é um anjo muito poderoso. E a maior arma dele é o engano. Ele gosta de gente que diz que bate nele. Ele gosta de gente que diz que dá chute nele. Porque ele gosta de gente enganada. Cuidado. O diabo, vosso adversário, anda rodeando. Diz Pedro que foi muitas vezes rodeado por ele, buscando a quem possa tragar. É isso aí, meu irmão Welber. Maravilha, é isso aí. Pastor, sobre voltando não é que a gente tá na realidade a gente está indo aí para aumentando o leque, né, em cima do versículo 9 aí, né, de Lucas, Lucas 16, né? Mas assim, infelizmente nosso tempo foi embora, hein, pastor? Meu Deus, já se passaram aqui 50 minutos, já são 10h55, Jesus amado. Mas assim, pastor, vamos fazer o seguinte, o senhor tem mais alguma coisa que o senhor gostaria de acrescentar em cima do nosso versículo de hoje aí, do nosso texto, né, difícil de hoje aí, que é de lá de Lucas 16, 9? Sim. Faça amigos na Cristolândia. Faça amigos no trabalho contra as drogas. Faça amigos ganhando meninos de rua. Todo investimento na igreja é pouco. Todo investimento em missões é pouco. Todo investimento no reino é pouco. Por quê? Porque um dia, esses amigos alcançados aqui com seu dinheiro, salvos, vão receber você nos tabernáculos eternos. Olha, Welber, pode ser que haja pessoas que tenham uma outra interpretação, que discorde totalmente desses amigos, etc. E eu não me impressiono com isso, eu não tenho a última palavra, mas eu peço a Deus que o Espírito Santo fale ao coração de todos os meus ouvintes, fazendo duas coisas. A primeira é, tudo que eu falei que não veio do Espírito Santo, ele apague no coração do meu ouvinte. E tudo que eu falei que veio do Espírito Santo, ele motive, esclareça, desvenda e invada o coração, enchendo da sua própria palavra, para que eles façam amigos com as riquezas da iniquidade, para que quando essas riquezas faltarem, eles sejam recebidos nos tabernáculos eternos. Abração, meu amigo, abração, amém, meu ouvinte. O Senhor te abençoe e te guarde, Welber. Obrigado, e pastor, abençoe a todos os meus ouvintes. Amém. Pastor, muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Sexta-feira que vem, a gente, com certeza, permitindo Deus, a gente vai estar aqui novamente conversando, né, sobre mais um tema. E nós vamos esperar aí o decorrer desta semana, vai ser decidido ainda, né, pastor? Ou o senhor já tem um assunto que já vamos abordar na próxima sexta-feira? Vamos esperar qual é a pergunta, e assim que eu tiver essa pergunta, às vezes na quarta, na quinta-feira, ou na quinta-feira, eu mando essa pergunta para você. Ouviu? Ah, ok.
Perfeito. Sim. Tranquilo. Pastor Pedro Moura, obrigado pela sua participação, então, meu querido. Bom fim de semana, se cuida e vamos seguindo, né? Vamos seguindo e até sexta-feira, então, permitindo Deus. Amém, amém. Obrigado, Elber Costa. Desvendando textos difíceis da Bíblia, com o pastor Pedro Moura, aqui na Rede 316, todas as sextas-feiras, às 10 horas da manhã, horário de Brasília. É tempo de desvendar mais um texto de difícil compreensão nas Escrituras. Todas as sextas-feiras, às 10 horas da manhã, horário de Brasília, aqui na Rede 316.